Hoje nós começaremos com o Sola Escritura. E acho que não poderíamos começar de maneira diferente. Naquele momento, uma certa crise que existia era a respeito da autoridade de onde se embasaria as verdades de Deus. E a igreja romana não afastava as Escrituras, mas com o mesmo poder, com a mesma hierarquia, com a mesma estrutura da Bíblia, tinha a tradição da igreja. As bulas papais, os escritos eclesiásticos. E talvez um dos primeiros elementos basilares de retorno à igreja primitiva é exatamente o estabelecimento das bases de onde tiramos a nossa fé. E a expressão do Sola Escritura vem como alguém que vai erigir um prédio, que vai erigir uma construção, mas ele sabe que antes ele precisa ter um alicerce confiável. Ele sabe que se tivermos falando de uma idade medieval, de cidades que precisam ser fortificadas, há que se ter uma estrutura que protege, que define, que reafirma as verdades que serão discutidas. E não há um outro alicerce, não há uma outra fortaleza, na qual nós podemos conversar ou discutir a respeito das verdades de Deus, senão a sua palavra revelada. É por isso que só a Escritura é tão cara e tão preciosa para nós. Mas nesse momento alguém pode estar falando aí, poxa, mas nós vamos agora, durante os nossos momentos de cultos, fazer um estudo histórico. É e não é. Essa é a história da igreja do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja de herança reformada. Estamos na nossa história vinculados com aquele outubro de 1517, 500 anos atrás. Mas eu queria instar com os irmãos que essa batalha do Sola Escritura não é uma batalha do século XVI. Ela existe ainda hoje. Se há um engendro de Satanás que tenta sorrateiramente minar a igreja do Senhor Jesus, é a estratégia de atacar a autoridade das Escrituras Sagradas, a sua suficiência e inerrância. Isso nós vemos até os dias de hoje. Não há muito tempo, publicou-se um livro, virou um filme, se não me falha a memória, o Código da Vinci. E eu me lembro naqueles anos, há poucos anos atrás, como aquilo gerava na mente de tantos exatamente não uma desconfiança a respeito da existência de Jesus ou da existência de Deus, mas uma desconfiança a respeito da veracidade das Escrituras. E esse tem sido um ataque, uma batalha experimentada até os dias de hoje. E eu queria então, sem maiores delongas, olhar um texto muito precioso, que eu penso que é desses que nós deveríamos guardar na memória, no coração, porque ele trata da revelação de Deus ao seu povo. Por favor, abram comigo a palavra de Deus no Salmo 19. Salmo de número 19. Acompanhe a leitura daquela que é a palavra de Deus.
Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Senhor, mais uma vez lemos a tua palavra. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é precioso porque ele trata da revelação de Deus. E quando a gente diz sola Escritura, não queremos dizer que Deus se revela somente nas Escrituras. Porque nós vemos o texto dizendo que Deus se revela na criação. E Deus se revela em toda a criação, mas o salmo é precioso porque ele estabelece o firmamento, os céus, o sol, porque são estruturas da criação que aonde quer que você esteja, você os verá. Você pode estar perdido no meio do oceano, numa ilha deserta, nas savanas, no deserto, na floresta. Você verá o firmamento, a vastidão dos céus. Você verá o sol. E é por isso que a palavra de Deus diz em Romanos no capítulo 1, que o homem é inexcusável se ele se rebela contra o Criador. Porque o Criador se revela na criação. Mas por que só a Escritura? Porque se de um lado existe uma revelação geral de Deus na natureza e na criação, aprove ao Criador de todas as coisas, ao Deus eterno, se manifestar numa revelação especial, na qual Ele se dá a conhecer, e na qual Ele estabelece o único caminho pelo qual o homem criado pode se reconciliar com o Deus Criador. Somente nas Escrituras. É lá que nós veremos que pela graça sois salvos, e é mediante a fé, e não é por obras para que ninguém se glorie. É lá que nós veremos que a reconciliação se dá pela obra consumada de Cristo Jesus na cruz. E é a partir do sola Escritura que podemos então apresentar aos nossos corações e ao mundo sola gracia, sola fide, solos Christus, e a glória somente a Deus. E quanto a essa revelação especial, o salmo é precioso demais. A partir do verso 7, nós temos um estabelecimento de 6 nomenclaturas que são dadas à palavra de Deus. Mas não apenas 6 nomenclaturas, nós temos 6 qualidades da palavra de Deus.
Mas não apenas 6 nomenclaturas e 6 qualidades, nós temos 6 efeitos da palavra de Deus, de modo que em menos de 40 minutos nós teríamos aqui 18 pontos para estudarmos, porque afinal de contas, 6 vezes 3 dá 18. E é por isso que, sem maiores delongas, eu gostaria de olhar e observar com vocês o que é isso que nós temos nas mãos, o que é isso que nós temos nos nossos smartphones, o que é isso que nós temos em tantas versões, o que é isso que nós temos de maneira livre no nosso país. Sabe o que me chama a atenção? Não sei se você observou no nosso capítulo lido do Salmo 19. O texto faz questão de repetir 6 vezes que ela é do Senhor. A lei do Senhor. Testemunho é do Senhor. Os preceitos são do Senhor. O mandamento é do Senhor. Os juízos são do Senhor. Ela é do Senhor. E talvez, queridos, esse seja um dos principais elementos que nós precisamos restaurar no nosso coração. A palavra é de Deus. Muitas das vezes, nos ataques que se tem a essa autoridade das Escrituras, nós ouvimos coisas como: mas o papel aceita tudo. Quantos livros você imagina que já foram escritos pela humanidade? Essa é uma pergunta difícil. Mas o Google, ele tem uma meta de digitalizar todos os livros existentes. E o Google estima algo na ordem de 130 milhões de livros escritos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só um deles é a verdade. Só um deles é divino. Só um deles tem como autor primário o próprio Senhor. Queridos, como nós nos perdemos diante dessa verdade? Conta-se que numa igreja semelhante a essa, haveria uma conferência. E foi convidado para aquela conferência um grande teólogo, missiólogo, eclesiólogo, fenomenólogo. Um doutor. Desses reconhecidos, talvez para a nossa igreja aqui entender, como se fosse uma conferência com o nosso querido Ronaldo Lidório. Um homem de Deus, experimentado na palavra, mas experimentado na missão, abençoado e abençoador. Conta-se que naqueles dias da conferência, era sábado à noite, aquele homem sobe ao púlpito e diz à congregação lotada: meus queridos, não é do meu feitio, mas eu preciso compartilhar com todos que nessa noite que antecedeu a minha chegada aqui, eu tive um sonho, uma visão. Nela o Senhor apareceu para mim e algo muito curioso aconteceu. O próprio Senhor me disse que nessa conferência, e mais precisamente amanhã à noite, no domingo à noite, Ele mesmo se manifestaria presencialmente aqui nessa igreja e falaria audivelmente a todos aqueles que aqui estiverem. O burburinho tomou conta da congregação. Não acabou o culto e todas as postagens já estavam nas redes sociais. Todos já estavam completamente envolvidos com aquela manifestação diferente que haveria no domingo. No domingo pela manhã, aquele homem reitera aquela sua visão, e quando chega domingo à noite, 2 horas antes de começar o culto, o templo está tomado. E tem gente saindo pelo ladrão.
E as expectativas são enormes, porque afinal de contas aquele homem de Deus, ele teve uma visão de que o próprio Deus falaria audivelmente com o corpo naquela noite. Inicia-se o culto, tem gente quase que quicando na cadeira. Chega o momento, é passada a palavra, ele assume o púlpito e ele diz: meus irmãos, é nessa noite o cumprimento da visão. E de maneira muito simples e solene, ele abre a palavra de Deus. Ele diz: errais, por não conhecerem a palavra de Deus, nem o poder de Deus. E de alguma forma, ele encerra aquele simples verso, dizendo: o Senhor cumpre nesse instante a visão que me deu. É voz audível do Senhor, falando ao seu povo. E parece que uma certa nuvem de frustração toma conta. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos que quando a palavra de Deus é aberta e lida, é o Senhor falando audivelmente à sua igreja. É a presença do Deus eterno Pai falando aos nossos corações. Você tem se esquecido disso, meu irmão? Deixa eu dizer para você, a palavra de Deus, e eu não poderia deixar de ler vários textos aqui. O apóstolo Pedro diz uma coisa muito curiosa na sua segunda carta, lá no capítulo 1. Ele diz: eu estive no Monte Santo, eu estive no Monte da Transfiguração, eu ouvi a voz audível de Deus. Mas ele diz: mas temos com isso confirmada a palavra profética, e vocês fazem bem se atendê-la, porque nós sabemos primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens separados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa é a verdade das Escrituras, escritas por homens que foram separados para isso, mas foram escritos como quem fala da parte de Deus, e são movidos pelo Espírito. Essa palavra é do Senhor. Você crê nisso? A Bíblia diz, preste atenção, quem é inspirada é a própria Escritura. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, das suas últimas cartas, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é do Senhor. Ela é a palavra de Deus. Quantas vezes, queridos, estamos na igreja, ou estamos em casa, como negligenciamos essa que é um milagre da parte de Deus ao se revelar a nós e ao se preservar para nós. É o Senhor Jesus, na sua oração, que diz a Deus Pai: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E o Senhor Jesus, nos evangelhos, faz uma coisa curiosa. Nós não temos tempo aqui para ver os diversos exemplos, mas é muito interessante, porque em algumas vezes, ele diz assim: não tendes lido o que Deus falou? Então ele diz, por exemplo, que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus diz: foi Deus que falou. Mas quando você vai na narrativa de Gênesis, é curioso, porque lá na narrativa de Gênesis, você tem partes em que o escritor diz: e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Mas quando Deus cria Eva,
A parte que diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, lá nas escrituras é narrativa do autor. Não está como sendo e Deus disse, mas quando Jesus cita, ele diz, é Deus quem falou. Porque o Senhor Jesus apresenta para nós a compreensão de que a narrativa das escrituras é a boca, a palavra de Deus. E é muito interessante porque alguém pode estar dizendo, mas Roberto, não seria isso talvez apenas o Velho Testamento? E é o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 15 e 16, ele vem falando sobre a salvação em Jesus, e de repente ele para e diz, que está escrita e ensinada pelo nosso irmão Paulo, que assim o faz em todas as suas epístolas, que há coisas que são difíceis de entender, mas que os ignorantes deturpam, como deturpam as demais escrituras. É o próprio apóstolo Pedro, na igreja primitiva, no primeiro século, já reconhecendo as epístolas de Paulo como sendo escritura sagrada. Nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus. Ela tem autoridade e inspiração divinas. Mas o texto vai depois dizer algo muito interessante. Logo no versículo 7, ele diz que essa lei do Senhor é perfeita. E eu sei que para nós esse termo perfeito, ele possui semânticas, regências variadas. E talvez você não entenda o que de fato está dizendo aqui. Porque não é apenas perfeita no sentido de antônimo do imperfeito. Mas ela é perfeita no sentido de completa. Sabe quando nós terminamos um trabalho e dizemos, foi aperfeiçoado, ele foi completo, ou ele foi terminado. Nós usamos essa expressão, agora a obra está perfeita e acabada. A palavra de Deus, preste atenção, ela é completa, ela é definitiva, ela é suficiente. Não existe uma busca por novas revelações que venham dizer da parte de Deus a sua revelação para a sua igreja. Não, ela já é perfeita, pronta, completa. Esse livro que cumpre os propósitos do Senhor, que é suficiente e completo. Nós podemos ver, por exemplo, Judas, lá no versículo 3, que ele só tem um capítulo. Ele diz, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A nossa regra de fé e prática, de uma vez por todas, já foi entregue aos santos. Existem dois textos tão preciosos. Em Gálatas, logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo, como que exortando aquela igreja que estava ávida por novas revelações, ele diz assim, me admira que vocês estejam tão rapidamente passando para um outro evangelho. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, desça e vos pregue um evangelho que vá além do que vocês já receberam, seja isso maldição. Outra vez eu digo, se qualquer um aparecer, ou um anjo, e vos ensine, ou acrescente qualquer coisa ao evangelho que lhes foi revelado, isso é maldito. E a história tem mostrado que é o argumento de novas revelações, de aparições de anjos. Quantos desvirtuamentos a história tem revelado. Porque muitas das vezes a própria igreja, ela perde de vista que a leitura da palavra é a manifestação audível de Deus aos nossos corações. Mas, se alguém diz que um anjo apareceu, escreveu novas tábuas, apresentou novos ensinos, parece que o elemento extrasensorial capta a atenção, e todos dizem, ó, e a partir daí, quantas seitas não têm sido criadas? Mas é o apóstolo Paulo que diz que isso é maldição. Se vocês se lembrarem, o que está no último capítulo das Escrituras Sagradas?
capítulo 22 de Apocalipse. Já nos últimos versos, deixe-me ler para vocês. E a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro eu testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Não venha tirar nem pôr. Isso é maldição. Isso afeta a revelação divina e divinamente preservada que nós temos até hoje. É impressionante, queridos. Se você estudar como é que a igreja, como é que a Bíblia está nas nossas mãos hoje, é impressionante. Nós já brincamos daquelas brincadeiras do telefone sem fio. Se você tiver 15, 20 pessoas, você diz audivelmente aqui uma coisa no ouvido de um, e ele vai passando e preterivelmente sai uma coisa diferente do outro lado. E você tem a palavra de Deus. Não são anos, não são décadas, não são séculos, são milênios. Se pensarmos nos primórdios, grande dificuldade, e os copistas, e de repente, no meio do século passado, se acha nas cavernas de Qumran, manuscritos que são contemporâneos da igreja primitiva, quando se identifica aqueles originais, e vão se verificar com as versões, e a Bíblia que temos na sequência dos copistas, é a mesma. Que milagre é esse? É o milagre da palavra de Deus, que ninguém acrescenta, que ninguém tira, porque ela é a palavra de Deus e ela é suficiente. É o Senhor quem diz em Isaías 55, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que para mim apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Ela é completa. É Jesus Cristo que no caminho de Emaús está com os seus, está ali com aqueles 2 discípulos, e lá pelas tantas diz a palavra de Deus que começando pela lei e os profetas, Jesus Cristo revela a eles tudo que existia na lei e nos profetas a respeito do Messias. Muitas das vezes o que há é uma falta de compreensão nossa a respeito do que de fato significa somente as Escrituras. A autoridade divina, a inspiração divina, ela é completa, ela é suficiente, mas ela também é infalível e ela é imutável. O texto que nós lemos, ele vai dizer que o temor do Senhor que é límpido, ele permanece para sempre. Não sei se vocês perceberam, nós lemos aqui no início do Salmo 119, uma pequena perícope daquele Salmo, que lá no versículo 89 nós lemos: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Mais à frente, o versículo 160, ele diz que as palavras do Senhor em tudo são verdade desde o princípio, e que todos os juízos do Senhor duram para sempre. Ela não muda, porque tanto em Hebreus quanto em Judas é dito que Deus é impossível que Ele minta. É impossível que Deus altere os seus atributos. E é importante que eu diga isso, queridos, porque uma das grandes ciladas e ataques do inimigo são nesse sentido. Não, a palavra de Deus não tem princípios muito bons, tem coisas muito boas, mas sabe o que acontece? É porque você pode analisá-la até num certo sentido desse princípio da religião, mas sociologicamente falando, ela é arcaica, é falida. Antropologicamente falando, ela já passou. Moralmente falando, ela é de outros tempos. Nunca haverá um outro modo das pessoas serem salvas. Será pela graça, por intermédio da fé, na obra consumada de Jesus.
Nunca os princípios das Escrituras que revelam o Senhor vão passar. Eles são para todos sempre. É muito triste quando a gente vê, e eu tenho visto, e hoje com a internet é tão fácil, né? Como as pessoas tentam dar nó em pingo d'água para tentarem retirar das Escrituras aquilo que acham que está indo contra os seus próprios interesses. Ouvi um pastor esses dias respondendo, ele recebeu uma carta, a carta eu reconheço, era muito forte. A pessoa escreveu uma carta para ele dizendo que um dia queria se matar. E naquele dia ele ouviu pela internet aquele pastor para o qual ele enviara a carta. E ele disse, naquele dia, pastor, você encorajou a todos que estavam desesperançosos a ler os evangelhos. E eu li. E aquilo foi me enchendo de uma paz, de uma transformação. Eu não só desisti dos meus intentos suicidas, como eu passei a desejar conhecer mais e mais esse evangelho. Aí ele escreve assim na carta: mas, quando eu continuei a leitura, e cheguei no livro de Romanos, ao ler os capítulos 9 e 10, eu achei aquilo muito cruel da parte de Deus. Estou profundamente decepcionado com o Senhor. E na verdade, eu tenho retomado aqueles mesmos intuitos suicidas. O que eu faço? É uma carta dura, negócio difícil. Para o pastor, que foi naquele dia usado para o cara não se matar. E eu fiquei assustado ao ouvir o pastor dizendo para ele na resposta: meu querido, veja, isso são engendros de Satanás, joia. Esses pensamentos suicidas, cuidado, joia. E de repente ele diz então: fique com os evangelhos. Na verdade, nesses capítulos aí, Paulo, ele viaja mesmo. Esses capítulos nem precisavam estar nas Escrituras. Eu disse: Deus, se agora para que eu possa ser conveniente, talvez num momento muito sensível, eu tenha que rasgar as Escrituras e dizer: deixa essa parte de lá, se ela está te afetando muito, então eu estou tendo muito mais temor aos homens, às conveniências, ao politicamente correto, do que a Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Palavras do Senhor Jesus: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em João 10:35, é o Senhor Jesus quem diz: a Escritura não pode falhar. Mas a palavra de Deus também nós podemos observar aqui, ela é clara, ela é pura e ela é acessível. É muito interessante porque o texto vai dizer que essa palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples, ela que ilumina os olhos. A palavra de Deus há de ser franqueada e aberta para todas as pessoas. Foi mais um dos grandes temas do período da Reforma. A igreja romana entendia que não, os homens não conseguem entender, haverá de desvirtuamentos, não traduziremos as Escrituras, faremos as missas em latim, e a igreja é que vai dizer ao povo o que deve seguir ou acreditar. Não é a palavra. Mas sabem quem são os simples? Os simples não são apenas aqueles que talvez não sejam acadêmicos, doutos. A palavra traduzida aqui por simples são aqueles que se dizem mente aberta. Já viu gente assim? Não, olha, eu ouço tudo, eu vou em todas, eu gosto de todas, todas levam a Deus. Fecha isso daí. A palavra de Deus fecha isso daí. Porque num período em que a palavra escolhida para definir o momento atual é a pós-verdade, onde não há mais nenhum conceito de verdade, a palavra de Deus se erige como palavra de Deus autoritativa, suficiente, inerrante, completa, e ela é capaz de instruir até aqueles que são mais ingênuos e que andam por aí acreditando em todos os ventos de doutrina, filosofias e vãs sutilezas desse mundo. Cuidado se você anda dizendo: não, eu não leio a Bíblia porque ela é muito difícil, acho que eu não vou entender. Não é assim. Eu já citei aqui, o Senhor Jesus fala isso pelo menos 5 vezes no Evangelho.
quando ele vê desvirtuamentos, ele indaga as pessoas: vocês não leram? Não tem deslido que Deus do princípio, Deus desde o princípio fez homem e mulher? Não tem deslido a respeito da ressurreição, que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é Deus de vivos? Deus usa o argumento de que Ele não compreende como é que pessoas que têm a palavra de Deus revelada não leem a palavra. Jesus não entende. Ele usa essa expressão: vocês não leem, vocês não estudam, vocês não compreendem, vocês negligenciam a palavra de Deus. Ela é límpida, ela é pura e ela dá sabedoria aos simples. Leia a palavra. E isso foi um marco tão relevante que logo depois, ali da dieta de Worms, onde Lutero não se retrata, ele então se refugia num castelo e ele vai traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, para que todos tenham a palavra de Deus na sua língua, para que eles possam estudar. E naquele período, com o desenvolvimento do sistema gráfico de Gutenberg, então a tradução de Wycliffe do inglês, de Lutero do alemão, eles começam a ser entregues a todo o povo, porque todo o povo precisa estudar a palavra de Deus. Em quinto e último lugar, essa palavra aqui, meu querido, ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Eu gosto dessa expressão logo do versículo 7. Ela restaura a alma. Você tem noção do que é isso? Deixa eu dizer uma coisa. Se você acha que a palavra de Deus é para restaurar você de maus hábitos. Não, eu tinha maus hábitos, então agora eu vou ter bons hábitos. Se você acha que a palavra de Deus então é para tirar você de vícios. Eu tinha vícios, então eu tenho que sair dos vícios. Se você acha que a palavra de Deus é até para restaurar, não, relacionamentos. Eu tinha problema com os meus pais, eu tinha problema conjugal, eu tinha problema com os meus filhos, eu tinha problema com os meus irmãos, então eu preciso ter disso mudado. Você não alcançou a dimensão da extensão do poder da palavra. Tudo isso é uma bênção. Mas a palavra de Deus não se trata em transformar uma moral, em tirar de um vício, em resolver um relacionamento. A palavra de Deus diz respeito a restaurar e transformar a sua alma, querido. E eu acho lindo porque ao longo da história a gente vê isso. Muitas pessoas vêm à igreja no meio de grandes crises dessa vida. Há uma crise financeira, corre para a igreja. Há uma grande crise conjugal, corre para a igreja. Os filhos estão se perdendo, corre para a igreja. E a pessoa vem numa expectativa legítima, boa, precisa restaurar esses aspectos. Só que ela não sabe que uma bomba atômica vai explodir no seu coração. E muito além de restaurar aspectos importantes e relevantes dessa vida, é a alma que é transformada. Ela é poderosa. Muda a nossa identidade. E agora, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. De repente em Cristo Jesus você fica absorto com o que acontece com a sua identidade. Porque o nosso Deus e Pai já nos tem dado em Cristo Jesus toda sorte das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É o apóstolo Pedro quem diz que em Cristo já nos foram dadas todas as bênçãos e condições que nos conduzem à vida e à piedade. Vocês já pensaram no poder da palavra? Ela restaura a alma, ela nos reconcilia com Deus. Ela não muda apenas os aspectos dessa vida, ela muda a nossa eternidade. Ela dá sabedoria aos simples, elas alegram o coração. Vocês viram que texto precioso que nós lemos aqui no Salmo 119? Você viu o salmista dizendo que se o alimento dele não fosse a palavra de Deus, há muito ele já teria sucumbido na sua tristeza? Quantos de nós não levantaria a mão aqui para dizer de momentos em que o coração estava falido e de repente diante de uma ministração fiel das Escrituras, de repente diante de uma devocional especial da palavra de Deus,
o coração foi tomado de alegria, ainda que diante de circunstâncias adversas. Permitam-me contar um pequeno exemplo pessoal. Eu fui desafiado há alguns anos pelo próprio pastor Sávio a adentrar no ministério dos discipulados, no treinamento de líderes que serão líderes de grupos pequenos. E alguns anos atrás, era o dia do nosso discipulado, era uma terça-feira. E naquela terça-feira, houve uma concatenação de situações dessa vida que elas destruíram o meu coração. Mas eu tinha um compromisso, eu tinha que estar aqui, eu tinha que falar. E eu vim, e o grupo veio. Enquanto a gente estava ali naquele momento inicial, compartilhando pedidos de oração, a minha alma se revolvia, porque Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. E de repente chegou o momento, era o momento da preleção daquele dia, eu não dava conta. Naqueles dias, tive um grande revés financeiro. Naquele dia, tive um grande problema de informática no trabalho, perdi muitos dados. Naquele dia, tive problemas de relacionamento dentro da própria casa, coisa fortíssima, eu estava falido. Mas eu tinha que falar. Estávamos no grupo. Eu não dei conta. E eu disse àqueles irmãos, queridos, eu não dou conta. Eu estou aqui falido. E eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. E algo maravilhoso aconteceu. Aqueles meus irmãos, um por um, eles começaram a citar a Bíblia para mim. E eles liam o Salmo, citavam a palavra de Jesus, nos relembrava, tentando de alguma forma tirar os meus olhos das circunstâncias e colocando em Cristo, lá como Josafá. Eu não sei o que fazer diante dessas grandes multidões que vêm contra mim. Porém, os meus olhos estão postos no Senhor. E um por um foram abrindo as escrituras e lendo. E aconteceu esse negócio fantástico. No final, de fato, eu não consegui falar nada. Mas a palavra de Deus manifestada por aqueles irmãos que estavam ali para de alguma forma me ouvir, ela foi como que cura para o meu coração. Saí dali, nenhuma das circunstâncias tinham sido resolvidas, mas o coração estava alegre. Que poder é esse? É o poder da palavra de Deus. O profeta Jeremias diz, como falando da parte do Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, não é ela o martelo que esmiuça a penha. Hebreus tem aquele texto tão conhecido porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é poderosa, queridos. Certa feita contou Jesus que havia um homem rico e um mendigo, Lázaro. Os dois morreram. E aquele rico estava em tormento no inferno. Então, ele ao longe pede ao pai Abraão, dizendo, faça com que o mendigo ressurja de dentre os mortos, volte à minha casa e diga aos meus irmãos, para que eles se reconciliem com Deus, para que não venham para esse lugar de tormento. Sabem o que Deus diz para aquele homem? Eles possuem a palavra de Deus. Se eles não creem na palavra de Deus, não vai funcionar. Ainda que alguém se levante dentre os mortos e volte. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Às vezes nós perdemos essa fé no Senhor, que pela sua palavra é capaz de poderosamente restaurar a alma. E ficamos pensando sobre aquela pessoa querida que queríamos que convertesse, e muitas das vezes nós queríamos que fosse um negócio extrasensorial, um grande milagre, alguma coisa, e Deus faz. E muitas pessoas, em momentos circunstanciais de uma grande intervenção divina, conhecem o Senhor, eu sei. Mas o que Deus diz é, eles têm a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para nos revelar a salvação em Jesus. O que isso deveria gerar em nós?
aquilo que o salmista diz. Ele termina depois desse hino de reconhecimento da palavra de Deus, do que ela é e dos seus efeitos. Ele diz: as escrituras são mais desejáveis do que o ouro. São mais desejáveis do que muito ouro depurado. Elas são mais doces do que o mel, do que o destilar dos favos. A minha pergunta é única: quão preciosa é para você a palavra de Deus? John Piper tem uma frase de efeito interessante. Ele diz: a maior função do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, do Instagram, é provar para nós, no último dia, que a falta de estudo e leitura da palavra de Deus nunca foi por falta de tempo. Nunca foi. Talvez foi por termos perdido o anelo de algo que é mais precioso do que muito ouro, de algo que é mais doce do que o mel. Ou, na Bíblia da linguagem do sertanejo, ela é mais preciosa do que chuva no sertão. Ela é mais doce do que bolo de rolo de Pernambuco. Essa é a palavra de Deus, queridos. Quão preciosa é ela para você? Qual anelo você tem em buscar a palavra de Deus nas suas devocionais diárias? Segundo efeito, e com ele a gente encerra, é o último versículo. O Salmo 119, ele diz então uma oração final: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. O que isso quer dizer? O que ele quer que tenha nos lábios dele? Eu penso, querido, que o salmista, depois de reconhecer no seu coração a preciosidade das Escrituras, ele se lembra daquilo que Deus fala para Josué, quando o chama a ser líder no meio daquela geração que nós conhecemos do povo de Israel. É o Senhor quem diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando é que as palavras dos meus lábios vão ser agradáveis na presença de Deus? Quando elas forem permeadas, recheadas, completas da palavra de Deus. Como tem sido o seu linguajar nas suas amizades? Nós negligenciamos o poder da palavra de Deus. Gente, a pessoa chega dizendo: eu estou tão mal, eu estou ansioso e eu estou aflito. E você diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e sempre com gratidão no coração. O remédio contra a ansiedade é orarmos ao Senhor. Vamos orar. E a palavra de Deus cura. Esses dias um irmão, num desses momentos que todos nós passamos com os noticiários, ele estava completamente aflito. E ele dizia: rapaz, é só podridão, é só sujeira, não tem esperança. Eu quero ir embora, eu quero morar em outro país, eu vou para o além-mar, eu não aguento, eu vou morar fora. Ele estava mal, aquele negócio. E ele começou a citar: porque teve essa notícia, aquela notícia, papai, pererei, não sei o quê. E quando ele terminou, eu disse: rapaz, você lembra o conselho de Paulo na carta aos Filipenses? Ele diz: portanto, meus irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Será que não tem faltado a nós pensarmos nas coisas lá do alto? Lembrarmos que somos cidadãos peregrinos nessa terra? Isso já tem muito tempo. Até hoje, quando ele me encontra, ele diz: rapaz, aquele texto curou meu coração. Louvado seja Deus. Sabe quando uma pessoa está carcomida com seus pecados e ela diz: não tem esperança para mim, nem eu me perdoo, o que dirá o Senhor? E você diz: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, ou vermelhos como a carmesim, eu os tornarei brancos como a lã e alvos como a neve. Eu, Senhor, por amor de mim, os perdoo e dele não me lembro.
Não há nada que não possa ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você, com a palavra, você é boca do Senhor para levar a única verdade que tem autoridade divina, inspiração divina, suficiência e inerrância completa, clareza, poder. Somente a Escritura. Ela nos revela todo o caminho de salvação que nós estudaremos nos próximos domingos. Vamos orar. Senhor, como podemos, Pai, agradecer o Teu amor, a Tua salvação, a Tua revelação de modo magnífico a nós. Como, Pai? Ó Deus, dá-nos essa sede de Te buscar, de Te conhecer. Não permita, Pai, que nós negligenciamos o privilégio que temos de termos as Escrituras Sagradas ao nosso dispor, em várias versões. Põe no nosso coração a compreensão do que de fato ela é. Que o Senhor retire qualquer anelo ou anseio por novas revelações, por qualquer outro elemento, porque nós temos na Tua palavra tudo aquilo que nos revela a única forma de nos reconciliarmos e termos uma eternidade contigo. Não deixa a nossa segunda-feira ser diferente. Leva-nos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém.